Começando agora mais um Saudanations, Corinthians. Roda a vinheta. Tá bom? Fala da vinheta em inglês. Turn Vinhetations. Tá valendo! Saudações corintianas, Lucas Saraldo. E aí, Vitinho? Da hora, papai. Tudo bom? Que bom. E com o senhor? E com o Bozelli? Olha, tá melhorando. Tá cada vez ficando melhor. Ó, a gente não tá batendo na tecla aqui do mesmo assunto do vídeo da semana passada, que caso você não tenha visto aí, o Vitor vai colocar pra vocês em algum cantinho da tela. Lá em cima. Mas, cara, é um assunto que eu acho que ele pede pra voltar. Ele pede primeiro porque, logo depois que a gente gravou o vídeo, não tô falando que foi por causa do vídeo que o cara ele escalou o Bozelli. Óbvio. Mas, Porque até mesmo ele não... óbvio não. Calma lá. Não, eu acho que não existe a possibilidade. Senão, provavelmente já teríamos ouvido alguma coisa de mal. Ok. Porque o tanto que a gente já bateu no Carille aqui, meu amigo, provavelmente a gente nem teria mais citado ele nos vídeos. Ok, você Tá bom? Tudo bem. Então vai. Continue. Eu acho que é o seguinte, o Bozelli foi escalado logo depois desse vídeo em que a gente meio que questionou o porquê do Bozelli tá sendo tão maltratado. Eu acho que dá pra dizer assim, né? Colocação, vai, aceita. E aí ele é escalado e faz o gol, é o melhor, na minha opinião, ali junto com o Ralf, o melhor jogador daquela partida no Equador contra o Independente do Vale. Sim. Independente do resultado, da que aconteceu e tal. classificação, enfim. Se tivesse sido escalado no jogo de ida, talvez a gente Provavelmente. estaria na final. Ou não. Bozelli, aí ele é escalado novamente contra o Vasco porque o Love tá suspenso, então Bozelli de centroavante. Igual no outro jogo, só que aí sem o Love de ponta, o Love suspenso. Correto. E aí agora, pra sequência, a tendência é o Bozelli voltar pro banco, Love de centroavante. O Carille já falou isso, ele falou isso depois do jogo lá do Equador e enfatizou isso depois do jogo do Corinthians que ganhou do Vasco. Em entrevista coletiva. Isso, a gente vai colocar essa declaração, porque essa declaração em que ele volta a falar do Bozelli numa entrevista coletiva pós-jogo, que mais uma vez nos chamou a atenção. Ok, aí eu fico me perguntando. Primeiro ponto aí, que nem é em relação ao Bozelli. O Love é o titular e está fazendo por merecer. Cara, não sei se está fazendo tanto por merecer assim e não sei se está fazendo tanto por merecer especificamente como centroavante. Eu gostei muito, por exemplo, da atuação Love e Bozelli ali no jogo contra o Independente. E o pior de tudo isso é que o próprio Carille depois em entrevista coletiva falou que não pretende usar Wagner Love e Bozelli juntos. Foi na coletiva. Foi na coletiva? Mas ele falou isso. Ele falou isso e, se deu certo em um jogo em que o Corinthians precisava tanto de fazer gol, precisava tanto dessa parte ofensiva, por que ele não testar mais vezes em jogos do Brasileirão, que provavelmente ele pode usar e usar ainda mais os dois, principalmente em jogos em casa, por que não utilizar e não testar? Cara, na minha opinião, não há necessidade pro Carille se queimar quando ele fala umas paradas dessa e principalmente queimar o atleta. Qual a necessidade de você falar mal do cara que deu uma assistência? Fala mal. Para justificar a titularidade do Love, vai falar que o cara tá tecnicamente abaixo ou foi tecnicamente abaixo. E o pior disso é que ele, ao invés de falar o time todo ou citar apenas os 7 atletas, os 6 atletas, pra que citar apenas o Bozelli e mais os 6 atletas? Assim, eu até entendo que ele tá falando da disputa do Love com o Bozelli, mas Sim. Eu acho que ele não tinha que citar ninguém. Não citar ninguém, Não há fala que o time foi abaixo e acabou. Sabe, não é de hoje que ele vem Sim. queimando assim a troco de nada com jogadores importantes do elenco, mesmo que não fosse importante. Eu acho que é errado. E não deixa de ser os importante, importantes, pô. No caso do Bozelli, mais recentemente aí o caso do Vital, Sim. que desde que o cara ele falou aquela história do muitos jovens em campo, por isso perdemos do Independente del Valle. Que deu o que falar. E aí o Vital não joga mais desde então. Entrou aí contra o Vasco no segundo tempo, mas de titular não sai mais. E falou que perdeu a vaga. Inclusive ele foi questionado sobre uma declaração do Vital, que o Vital falou que tá chateado sim. Aí o Carille, até num tom meio irônico, mas eu acho que aí não é que ele mandou mal na resposta, mas também acho que não tinha necessidade de falar. Fala, não, quero mesmo, que é bom ficar chateado, tem que ficar mesmo, tal, que é reserva. Tudo isso poderia ser evitado. Poderia, cara, Poderia não ser há evitado. necessidade, de verdade. Eu acho que você alimenta quem quer falar mal, é desnecessário. Com certeza. E cara, no caso do Bozelli especificamente, é um cara que tá jogando muita bola e que ele dá uma alternativa tática pro time que o Corinthians está
Precisando. por alternativa tática. Que seja durante os jogos, que seja no começo de um jogo, que seja com diferentes adversários. Mas não dá pra ficar refém de um esquema só, de uma escalação só. E aí, o Carille nos últimos jogos, ele já tem se mostrado mais aberto a mudanças. Desde o jogo contra o Independente Del Valle lá no Equador. Ele coloca o Ramiro, por exemplo. É que aí você vai ver, ele saca o Júnior Urso, não tava fazendo bons jogos. Ok, legal. Mas precisava tirar o Vital? Aí eu já acho que começa a ficar questionável. O Cleison ali, titular absoluto na esquerda também. Por que então, já que gosta tanto de um jogador velocista pela esquerda, não coloca o Love? O Love corre pra caramba. O Love corre mais do que 90% das pessoas que estão vendo esse vídeo aí. E olha que vocês devem ser tudo mais novo que o Love. Mas aí, Farado, eu acho que já cai num ponto em que nós, aqui no próprio Saudações, e várias pessoas da imprensa também falam que o problema do Carille é realmente esse coelho da cartola que ele não tira. Não é de agora, não é... isso já vem de antes, desde a primeira passagem com ele. E esse é um defeito que Carille, ele tem que sentar, reler os pensamentos dele e ver que ele realmente tá errando. Não é só a gente que tá falando, é a torcida que fala, é a imprensa que fala. Você liga os programas de televisão, só fala disso. Sim. Que o Carille não tem essas variações táticas dele, ele não sabe tirar o coelho da cartola, não sabe durante o jogo trocar o time. E é o que o Corinthians tá precisando. Então, aí você vai numa entrevista coletiva, eu acho que ele, na condição de técnico, soa melhor, já que quer falar mal de alguma coisa, então fala mal quando a escalação não dá certo, quando a substituição não surte efeito, quando a variação tática não acontece. Aí eu acho que pode falar mal e faz um meia-culpa. Fala, eu errei aqui e tal. Eu acho que esse negócio de ficar dando, nome aos bois na hora de criticar o jogador do próprio time não cria um clima legal. Eu não acho que seja necessário. Ainda mais em casos em que, aí não faz sentido nenhum. Tipo, o Bozelli hoje, pós-Copa América, ele é um dos melhores jogadores do Corinthians, mesmo não sendo titular, mesmo jogando um jogo ou outro. Ele fez 6 jogos desde a parada da Copa. A gente já tá quase no Natal, meu amigo. E ele fez 6 jogos desde o meio do ano em que ele jogou pelo menos 45 minutos. 6. É muito pouco. E mesmo assim ele tem 4 gols e 2 assistências. É um cara que tá pedindo passagem, ele merece uma chance. Pra ele jogar e ter essa chance, você não precisa nem tirar o Love, Carille. O Love tá fazendo por merecer ser titular, ok. Mas bota então ele pra jogar de canto. É isso mesmo, tá certinho. Eu acho, Faraldo, que você expôs bem a sua ideia e o que você queria passar. Não fique bravo, não, que eu não tô bravo, esse ano vai dar muito bom. Eu sou um poço de paz. É? Eu sou. De branco, assim? Tô até aqui, ó. Hashtag paz. Aliás, muito bonita essa blusa, hein? Gostou? Gostei. Obrigado. Foi eu mesmo que me dei de presente. Olha aí, assim que é bom. É nóis, Faraldo, então. Tamo junto, galera. Deixa você, então, torcedor, a sua opinião, o que você acha sobre Bozelli também. A gente já falou um pouquinho mais ainda do que esse vídeo sobre Bozelli. Eu acho que esse vídeo vai até além, só do Bozelli. Vai sobre uma questão do Carille, do extra-campo do Carille, do próprio adaptação em campo mesmo do Carille, que você falou também. Com certeza. E é isso. Deixa sua opinião, então, aí nos comentários. Dê o seu like, compartilha aí e é tudo nosso. Tamo junto, Farol. Tamo junto. Até a próxima. E o Corinthians vai dar certo, o Carille vai começar a ter esses... Como é que você falou? Tirar o coelho da cartola ali? Sim, ó. O famoso coelho da cartola. Olha aí. Tem que mandar isso pro Carille. Olha aí. Tirar a falou, Carille. bombeta dele ali. Falou, família. Falou, quebrada. É nóis. Vai. Falou, é nóis. Vai Bozelli, vai Corinthians. Vai Corinthians, vai todo mundo. Vai, vou ficar louco aqui.